Naquela noite, ele só quis dar um gole d'água a uma indígena caída no mato. Na manhã seguinte, a estância estava cercada por 300 guerreiros, e o coração dele também. Era uma noite pesada na estância São Miguel, daquelas em que a neblina cerrada abraçava a terra e fazia o mundo parecer menor, quase sem ar. O frio da Serra Gaúcha entrava pelos ossos, e o silêncio só era quebrado pelo uivo distante de um cão ou pelo pio de uma coruja solitária. Cristiano Farias, um homem de 31 anos e dono de poucas cabeças de gado, fazia sua ronda costumeira. Ele não era um estancieiro rico, mas seu coração era bom, e a responsabilidade pesava em seus ombros. A guerra, essa guerra dos farrapos e dos imperiais, apertava de todos os lados. Cristiano só queria a paz, a calma de sua estância, manter o pouco que tinha longe da fúria dos homens. Mas a paz parecia um sonho distante. Cada dia era um novo medo. De ser atacado pelos soldados, de ter seu gado roubado, de ver sua casa e seus poucos peões envolvidos num conflito que não era o seu. Ele tentava ficar neutro, mas sabia que no meio de tanto tiroteio, a neutralidade era um luxo perigoso. Seu corpo cansado carregava o peso daquele tempo incerto, e o medo pelo futuro era um companheiro constante. Passou pelos galpões, verificou os animais, sentindo o cheiro forte da terra úmida e do feno. Tudo parecia em ordem, mas uma inquietação o acompanhava. A escassez de mantimentos era uma realidade que apertava, e as notícias que chegavam, trazidas por viajantes apressados, eram sempre de mais luta, mais sangue. Foi então que um gemido fraco, quase um sussurro de dor, cortou o silêncio da noite. Vinha do arroio, aquele córrego que serpenteava pelas terras da estância. Cristiano parou, o corpo tenso, o coração batendo forte no peito. A prudência que a vida na fronteira lhe ensinara gritava para ele se afastar, para não se meter. Mas havia algo naquele som, uma fragilidade tão grande que sua alma não conseguiu ignorar. Com a lanterna erguida, ele se aproximou devagar, os olhos perscrutando a escuridão. O gemido se repetiu, mais alto agora, um lamento que parecia rasgar a alma. E ali, caída à beira da água fria, estava um vulto, uma mulher. Ela estava desmaiada, a roupa rasgada em vários lugares, manchada de terra, e ele percebeu com um arrepio de sangue. Havia um ferimento na lateral do corpo, e a respiração dela era curta, sofrida. Não era uma mulher qualquer do povo. Mesmo ali, em sua vulnerabilidade, desmaiada e ferida, havia uma força diferente em seu rosto, uma dignidade que não se perdia na dor. Seus cabelos escuros estavam molhados e emaranhados, mas a feição, mesmo relaxada pelo desmaio, guardava um traço de altivez. Cristiano hesitou por um momento. Sua mente voou para os perigos. Quem seria ela? De onde viera? Seria uma armadilha? Um soldado ferido? Um farrapo? Um imperial? Ou, pior, uma indígena? Daquelas que os peões contavam histórias temerosas? A razão gritava perigo, mas o coração teimoso já tinha tomado outro rumo. Ele não via ali uma ameaça, mas um ser humano em agonia, precisando de ajuda. Ajoelhou-se ao lado dela, ignorando o chão gelado. Tirou a moringa de couro que carregava na cintura, destampou-a com cuidado e, apoiando a cabeça da moça em seu joelho, tentou oferecer-lhe um gole d'água. A água fresca tocou os lábios secos e um leve movimento, um suspiro quase imperceptível, escapou dela. Seus olhos, de um tom escuro e profundo, se abriram por um segundo, fixando-o com uma mistura de pavor e fúria, antes de se fecharem novamente, mergulhando-a na inconsciência. Cristiano sentiu um calafrio na espinha. Ele sabia que aquele gesto, aquele simples ato de compaixão, poderia mudar tudo. Cristiano sabia que não podia deixá-la ali, à mercê do frio e da noite. A prudência, que antes gritava em sua mente, agora se calava diante da imagem daquela mulher ferida. Com um suspiro pesado,
Ele a pegou nos braços. Ela era mais leve do que parecia, mas o peso da responsabilidade que assumia era imenso. Cada passo era um esforço, não só físico, mas também da alma, pois sabia que aquele ato de bondade, feito às escondidas, poderia lhe custar muito caro. Atravessou o terreiro em silêncio, os olhos atentos a qualquer sombra, a qualquer ruído. A neblina o ajudava a esconder o vulto que carregava, mas também aumentava sua sensação de isolamento, de que estava sozinho naquela empreitada. Seu destino era o galpão mais afastado, onde guardava algumas ferramentas velhas e feno. Era um lugar frio e simples, mas isolado da casa principal e dos poucos peões. Ninguém o veria ali. Ninguém faria perguntas, por enquanto. Dentro do galpão, o ar era denso, cheirando a terra e a animal. Cristiano a deitou com cuidado sobre algumas peles de carneiro que usava como cobertor em noites de vigília. A luz fraca da lanterna revelava com mais clareza o estrago em sua roupa e mais ainda em seu corpo. O ferimento na lateral era profundo e o sangue, agora meio seco, escurecia a pele. Ele buscou na pequena trouxa que sempre carregava algumas ervas que a mãe lhe ensinara a usar e um pedaço de pano limpo. Com mãos firmes, mas cheias de um cuidado que o surpreendia, começou a limpar a ferida. A cada toque, a cada movimento, sentia o calor do corpo dela, a fragilidade de sua vida dependendo dele. Era um misto de medo e uma estranha fascinação. Seu coração batia acelerado, não só pelo esforço, mas pela proximidade daquela mulher desconhecida. Ele estancou o sangue com as ervas e o pano, fazendo um curativo improvisado. Ninguém na estância sabia o que ele estava fazendo. Era um segredo, um risco que ele abraçava sozinho. Um ato de compaixão que poderia lhe custar a vida, a estância, tudo. Ele se colocava à mercê do desconhecido, daquela mulher que agora respirava com mais calma sob seu cuidado. Enquanto a observava, Yara, ainda semiconsciente, moveu-se. Um murmúrio fraco escapou de seus lábios, palavras em uma língua que ele não compreendia, mas que soavam como um lamento antigo, um canto da terra. Seu rosto, mesmo contraído pela dor, não perdia a força. Havia algo nela que não se dobrava, mesmo na beira do desmaio. De repente, os olhos dela se abriram. Eram escuros, profundos como a mata em noite sem lua, e fixaram-se em Cristiano com uma intensidade que o fez prender a respiração. Não havia apenas dor ali, mas uma mistura selvagem de medo e uma fúria primal, um brilho de desafio que atravessava a inconsciência. Foi um segundo, talvez menos, mas aquele olhar o marcou, fez seu corpo estremecer. Depois, as pálpebras pesadas voltaram a se fechar e ela afundou novamente na escuridão. Cristiano ficou ali, ajoelhado, o olhar fixo nela. Quem era aquela mulher? De onde viera com aquela ferida e aquele olhar tão forte? O que faria quando acordasse, quando a força voltasse ao seu corpo? A mente dele girava, cheia de perguntas sem resposta, de medos e incertezas. Ele tinha um ser humano ferido sob sua guarda, um segredo no coração da sua estância, e sabia que dali para frente nada mais seria como antes. A noite prometia ser longa, e o amanhecer imprevisível. A luz fraca que entrava pelas frestas do galpão era a primeira coisa que Yara percebia. Seus olhos se abriram devagar, pesados, e a dor em seu corpo a atingiu como uma lança. Não reconhecia o cheiro, o lugar. Estava deitada sobre peles macias, mas o ar era frio e estranho. Onde estava? Quem a trouxera? Sua mente, ainda confusa pela fraqueza e pela febre, tentava juntar os pedaços. Quando seus olhos se acostumaram à penumbra, ela o viu. O homem branco. Aquele que lhe dera água na beira do arroio, o mesmo que a carregara. Ele estava sentado num toco de madeira, não muito longe, os olhos fixos nela, como se esperasse seu despertar.
A barba rala, o rosto marcado pelo cansaço, mas seus olhos castanhos tinham uma expressão de preocupação que ela não soube decifrar. O instinto de guerreira, adormecido pela dor, despertou com força. Seu povo a ensinara a desconfiar, a lutar. Ela era Yara e não se dobraria. Tentou se erguer com um movimento brusco, buscando sua lança que não estava ali. Um gemido de dor escapou de seus lábios e uma pontada aguda em seu lado a fez cair novamente sobre as peles, ofegante. O ferimento queimava e a fraqueza a dominava. Que humilhação! Estava à mercê dele. Cristiano, vendo seu movimento desesperado, levantou-se num salto. Ele se aproximou devagar, os olhos fixos nos dela. Havia uma tensão no ar que podia ser cortada. O coração de Yara batia forte, não só pela dor, mas pela presença dele, pela ameaça que ele representava, mesmo que seus gestos fossem de cuidado. Ela o encarava com uma fúria silenciosa, uma mistura de medo e desafio que vinha de dentro de sua alma. Ele parou a um passo dela, alto e imponente. Seu olhar, antes preocupado, agora carregava uma firmeza que a fez prender a respiração. Era um olhar que dizia: "Eu estou no comando aqui." Yara sentiu um arrepio. Aquele homem exercia um controle sobre ela. Não com violência, mas com sua mera presença. Ela o odiava por isso, mas uma parte dela não conseguia desviar o olhar. Era um confronto silencioso, mas intenso, de vontades e desconfianças. Sem dizer uma palavra, Cristiano se abaixou, pegou a moringa de couro e um pedaço de carne seca que estava embrulhado em um pano. Estendeu a água primeiro, depois a carne, com um gesto simples, mas decidido. Ele não falava sua língua, e ela não falava a dele. As palavras eram desnecessárias. O que havia entre eles era a linguagem crua da necessidade e do perigo. Yara o observou, desconfiada. Não tocou em nada. Seus olhos, antes cheios de fúria, agora mostravam uma ponta de fascínio. Aquele homem, um branco, havia-a socorrido. Por quê? O que ele queria? As histórias de seu povo, as traições e as dores gritavam em sua mente, mandando-a não confiar. Mas a sede em sua garganta e a fraqueza de seu corpo eram ainda mais urgentes. Cristiano manteve a mão estendida, firme, sem recuar. O silêncio se estendeu, pesado, carregado de perguntas não ditas. Ele não a forçava, mas a esperava. Ela sentiu o controle dele, a paciência que a encurralava. A proximidade era desconfortável, quase elétrica. Finalmente, com um movimento lento e cheio de desconfiança, Yara estendeu a mão ferida e pegou a moringa. Seus dedos roçaram os dele por um segundo, e uma faísca estranha pareceu passar entre eles. Ela bebeu a água com desespero, os olhos fixos nele, ainda em alerta. Depois, com a mesma cautela, pegou a carne. O primeiro contato, sem palavras, estava feito, mas a tensão permanecia, palpável, um fio invisível que os unia naquele galpão isolado. Yara sabia que estava na estância de um homem branco, um lugar que deveria ser de perigo, mas ali, a salvo do frio da noite, ela sentia uma estranha mistura de medo e uma pequena, quase imperceptível, chama de curiosidade. O que seria daquele encontro? O amanhecer já se anunciava, trazendo consigo não só a luz do dia, mas a promessa de um futuro incerto. A manhã avançou no galpão, mas a barreira entre eles parecia tão espessa quanto a neblina que ainda teimava em cobrir a estância. Cristiano tentou. Apontava para a moringa e dizia água, em seu português arrastado do pampa, depois para a carne, comida. Usou algumas palavras em espanhol, pensando que talvez ela entendesse, mas o olhar de Yara permanecia indecifrável, um poço profundo de silêncio e cautela. Ela o observava com uma intensidade que fazia o estancieiro suar frio, mesmo no ar gelado do galpão. Seus olhos escuros pareciam ler sua alma, sondar cada gesto, cada intenção.
Yara, por sua vez, sentia a frustração da falta de sua língua. As palavras dele eram sons estranhos, vazios, mas a forma como ele as pronunciava, a preocupação em seus olhos, isso ela podia sentir. Contudo, a desconfiança era um véu pesado sobre seu coração. As memórias de seu povo, as histórias de traição, de promessas quebradas pelos homens brancos, ecoavam em sua mente, mais altas que qualquer som de sua voz. Ela viu a ganância nos olhos de muitos, a falsidade nos sorrisos que precediam a dor. Não podia confiar, não devia. Cristiano sentia o peso do segredo que carregava. A cada passo dos peões que passavam perto do galpão, a cada rangido da porta principal da casa, um calafrio percorria sua espinha, e se a descobrissem, e se vissem a mulher indígena ali, ferida, abrigada por ele. As histórias sobre os guerreiros das matas eram contadas com medo, e a lealdade de seus peões era frágil diante de tal perigo. Ele temia que o denunciassem aos soldados imperiais, ou pior, que tomassem a justiça nas próprias mãos. A responsabilidade por aquela vida, agora sua, era um fardo pesado, mas ele não conseguia se arrepender. Yara o observava enquanto ele se afastava para pegar mais lenha ou para verificar a porta do galpão. Ela via o medo em seus olhos, a tensão em seus ombros. Ele temia a presença dela, isso era claro. Mas havia algo mais, uma preocupação genuína que ela não conseguia entender totalmente. Ela sentia que ele a temia, sim, mas também que ele não a entregaria. Ainda não. Ela temia o momento em que ele decidisse que o risco era grande demais, que o segredo se tornaria um peso insuportável. E então, o que seria dela? Seria jogada aos lobos, entregue aos mesmos soldados que feriram seu povo? Seu corpo ainda fraco tremia com a possibilidade. O silêncio era a única linguagem que compartilhavam, e nele uma estranha troca de medos e precauções se desenrolava. Ela temia ser traída, ele temia as consequências de sua bondade. Ela percebia que ele temia que ela fosse descoberta, mas também percebia que ele temia o que ela poderia fazer quando estivesse forte novamente. E ele, por sua vez, percebia a desconfiança dela, a ferocidade em seus olhos, mas também a vulnerabilidade de seu corpo ferido. Era um jogo perigoso, onde cada olhar, cada gesto, carregava um significado oculto, uma promessa de perigo ou, quem sabe, de uma aliança inesperada. O sol da manhã finalmente começou a dissipar a neblina, mas a nuvem de incerteza sobre o futuro dos dois permanecia. Cristiano passava os dias dividindo-se entre as tarefas da estância e os cuidados com a mulher ferida no galpão. Era uma vida dupla, um segredo pesado que carregava sozinho. Dentro do galpão, a cada manhã e a cada tarde, ele se dedicava a curar o corpo de Yara com um misto de destreza e receio. Suas mãos, acostumadas ao trabalho rude da lida, moviam-se com uma delicadeza que ele não sabia que possuía. Limpava o ferimento com água fresca do arroio, trocava os panos sujos de sangue por outros limpos e aplicava as ervas que sua mãe usava para qualquer corte ou machucado. A proximidade era uma provação. A cada toque em sua pele quente, a cada vez que seus dedos roçavam o ombro ou o braço dela enquanto a ajudava a se ajeitar, uma fagulha estranha parecia correr por seu corpo. Não era apenas o calafrio do perigo de ser descoberto, mas algo mais, um tremor que vinha de dentro. Yara, por sua vez, reagia a cada movimento dele. Seu corpo enrijecia, os músculos tensos, e ela prendia a respiração, os olhos escuros fixos nos dele. Era um olhar que mesclava dor, desconfiança e uma curiosidade quase selvagem, como um animal ferido que não sabe se o toque é para ajudar ou para ferir de vez. Ela não falava, mas seus olhos diziam muito.
Ele via ali a altivez da guerreira, o orgulho ferido por estar tão vulnerável. Sentia a atenção dela, o medo de ser traída, de ser entregue. Mas também sentia algo mais sutil, uma aceitação forçada, uma dependência que a irritava, mas que a mantinha ali. Era um jogo de forças silencioso, onde ele era o cuidador e ela a presa em recuperação, mas com um espírito indomável. Ele sentia que, mesmo ferida, ela exercia um poder sobre ele, uma atração perigosa que o impelia a cuidar dela, a protegê-la. Quando o sol subia no céu, Cristiano precisava deixar o galpão. Havia gado para tocar, cercas para verificar, peões para orientar. Ele se afastava com o coração apertado, sempre com medo do que encontraria ao retornar. Deixava um pouco de água e comida simples ao lado dela, um gesto de cuidado que ela aceitava com a mesma cautela que tudo o mais. Sozinha no galpão, Yara passava as horas observando o mundo de fora, pelas frestas na madeira. Via os peões, homens rudes e barulhentos, trabalhando na estância. O cheiro de fumaça de lenha, de couro e de animais era diferente do cheiro da mata, do cheiro de seu povo. Ela observava a vida do homem branco, tão cheia de cercas e de regras, tão distante da liberdade da floresta. Havia uma aversão natural em seu peito, nascida de anos de conflito, de promessas quebradas e da dor de seu povo nas mãos daqueles que se diziam donos da terra. Mas havia também uma ponta de curiosidade. O estancieiro Cristiano era diferente dos outros. Ele não tinha o olhar de ganância, nem o sorriso falso. Seus gestos eram diretos, e mesmo o controle que ele exercia, com seu olhar firme e sua voz baixa, não parecia malicioso, mas sim protetor. Ela o observava de longe, enquanto ele lidava com os animais, dava ordens aos peões. Via a dignidade em seus ombros, a seriedade em seu rosto. O que o fazia agir assim? Por que um homem branco arriscaria tanto por uma guerreira indígena? As perguntas giravam em sua cabeça sem respostas. A cada retorno de Cristiano ao galpão, Yara estava em uma posição diferente, às vezes sentada com dificuldade, apoiada na parede. Outras, deitada, mas sempre com os olhos abertos, fixos na porta, como se o esperasse. A presença dele trazia uma tensão estranha, um arrepio. Ela sentia a força dele, a determinação em seus movimentos, e uma parte dela se sentia segura, apesar de todo o perigo. Outra parte, a guerreira, permanecia em alerta máximo, pronta para a luta, para a fuga. O vínculo entre o cuidador e a ferida se aprofundava naquele silêncio. Não havia palavras, mas havia olhares demorados, gestos cuidadosos, a partilha do mesmo ar, do mesmo segredo. Era um laço de cautela, sim, mas também de uma estranha e inegável conexão, um fio invisível que se tecia entre eles, amarrando suas almas naquele canto isolado da estância São Miguel, enquanto o mundo lá fora continuava sua guerra, alheio ao que nascia no coração de um estancieiro e de uma guerreira. Os dias se arrastavam na estância São Miguel, cada um mais pesado que o anterior. No terreiro, enquanto os peões trabalhavam na lida, as conversas eram sempre as mesmas. A guerra. Notícias chegavam de boca em boca, trazidas por tropeiros cansados ou vizinhos apressados. Falava-se de confrontos na região das matas de São Francisco de Paula, de vilas saqueadas, de famílias que fugiam. O clima na estância ficava pesado, uma nuvem escura de incerteza pairando sobre todos. Cristiano ouvia tudo com o coração apertado. Os peões comentavam com medo sobre os índios bravos das matas, gente temida por sua ferocidade e sua ligação com a terra. Contavam histórias de ataques, de roubos, de vingança. "Essa gente não tem lei, patrão", dizia um peão velho. "É bom ficar de olho, nunca se sabe quem pode aparecer." Cristiano assentia, fingindo concordar, enquanto sentia o peso do segredo que carregava.
Lá no galpão, escondida e ferida, estava uma dessas índias bravas, uma guerreira. A mulher que ele abrigava era exatamente aquela que todos temiam. A mentira era um fardo que o sufocava. Ele pensava em Yara, sozinha no galpão. Ela estava melhorando, a ferida cicatrizava devagar, mas a tensão entre eles ainda era a linha que os unia. A cada barulho dos peões, a cada voz mais alta, ele sentia um calafrio, imaginando o que aconteceria se a descobrissem. Seu ato de bondade, antes um impulso do coração, agora parecia um risco imenso, um perigo iminente que podia explodir a qualquer momento. E como se o destino quisesse testar seus limites, um novo vulto surgiu no horizonte. Não era a neblina, nem o gado perdido. Eram homens a cavalo, uniformizados, com o brasão imperial no peito. O coração de Cristiano gelou. À frente do grupo cavalgava um homem alto, de semblante duro e olhos que pareciam calcular cada pedaço de terra. Era o capitão imperial Rufino Lessa. Lessa era conhecido na região, um homem que se apresentava como protetor da ordem, mas cujo olhar, Cristiano sabia, mostrava uma cobiça sem fim. Ele não queria apenas a paz, ele queria o controle, as terras, os caminhos. Sua voz era mansa, mas suas palavras eram afiadas como facas. Ao se aproximar, Lessa sorriu, um sorriso que não alcançava os olhos. Boa tarde, estancieiro Farias. A paz esteja em sua casa. Cristiano forçou um sorriso de volta. Boa tarde, capitão. A que devo a honra de sua visita? Lessa desceu do cavalo com um movimento elegante, seus soldados se posicionando atrás dele. Ora, meu caro, apenas verificando a segurança da região. A guerra anda solta e é preciso ter olhos abertos. Há muitos invasores por aí e selvagens que não entendem a lei do progresso. Meu dever é proteger os bons cidadãos. Ele olhou em volta, seus olhos percorrendo a estância com uma curiosidade insaciável, como se quisesse medir o valor de tudo ali. Estou sempre vigilante, capitão, disse Cristiano, sentindo a garganta seca. Cada palavra de Lessa era uma pontada em seu segredo. Aqui na estância, a vida é tranquila. Lessa riu, um som seco. Tranquila? Não se iluda, estancieiro. Esses selvagens das matas são espertos. Seus homens, esses farrapos que andam por aí também. É preciso estar atento a qualquer movimento suspeito, qualquer um que se esconda, que não siga as regras. Meu conselho, Farias, é que esteja alerta e que não dê abrigo a quem possa trazer problemas para os homens de bem. Às vezes, a bondade demais é uma fraqueza. As palavras de Lessa eram um veneno. Ele estava plantando a discórdia, a desconfiança, instigando Cristiano a se voltar contra qualquer um que não fosse como eles. O estancieiro sentiu o suor frio escorrer pelas costas. O lobo havia chegado e seu faro era para a presa mais frágil, mais desprotegida. No galpão, Yara, talvez, já sentia a presença do perigo rondando a estância São Miguel. E Cristiano sabia que a mentira que a protegia agora era uma espada de 2 gumes, pronta para cortar sua vida ao meio. A visita do capitão Rufino Lessa não foi um pedido, mas uma imposição. Ele não esperou convite, simplesmente surgiu nos limites da estância São Miguel com seus soldados, como um lobo que ronda o rebanho. Apenas verificando a segurança, disse ele, com aquele sorriso que não alcançava os olhos, enquanto descia do cavalo, seus passos firmes no chão de terra batida do pátio. Cristiano, com o coração batendo descompassado no peito, sentiu o suor frio escorrer pelas costas. Era obrigado a recebê-lo, a fingir cordialidade, enquanto o segredo de Yara o queimava por dentro. Lessa, sem cerimônia, começou a andar pela estância, seus olhos afiados observando cada canto, cada detalhe. Esses tempos são perigosos, estancieiro Farias, ele dizia, enquanto passava a mão pelos postes de cerca, como se estivesse avaliando a qualidade da madeira. Há muita gente de má índole por aí.
Gente que não respeita a lei nem a propriedade alheia. Gente que se esconde nas matas, que se mistura aos pacatos, esperando a hora certa de atacar. Cada palavra era uma flecha apontada para o coração de Cristiano. Ele tentava manter o rosto impassível, mas sentia que Lessa podia ler seus pensamentos. O capitão virou-se para ele, o olhar penetrante. Não me diga que não tem visto nada de estranho por aqui, Farias. Nenhum movimento de forasteiros? De índios, talvez? Esses selvagens andam muito atrevidos ultimamente. Ou até mesmo algum farrapo desgarrado buscando refúgio. Cristiano engoliu em seco. Não, capitão, apenas meus peões, o gado. A vida segue seu rumo por aqui, dentro do possível. A voz dele saiu mais rouca do que queria. Ele sentia o controle que Lessa exercia, a pressão silenciosa, a ameaça velada em cada pergunta. O capitão queria que ele confessasse algo, que entregasse alguém. Queria plantar a discórdia, a desconfiança, forçá-lo a escolher um lado, o lado dele. Resmungou Lessa, insatisfeito com a resposta. Pois deveria estar mais atento. Pequenos estancieiros como o senhor são os primeiros a sofrer quando esses elementos se espalham. E não pense que a bondade ou a neutralidade o protegerão. Às vezes, é preciso ser firme, disciplinar quem não entende o seu lugar. Ele fez uma pausa, os olhos fixos em um ponto além de Cristiano. E onde ficam seus galpões, estancieiro? Gostaria de dar uma olhada. É sempre bom verificar se não há nada fora do lugar. Nunca se sabe o que pode estar escondido. O ar pareceu faltar nos pulmões de Cristiano. O galpão, onde Yara estava. Ele sentiu o pânico subir pela garganta, mas tentou manter a calma. São ali, capitão, mas não há nada de interessante, apenas ferramentas velhas e feno. Os animais já estão nos potreiros. Lessa não se deu por vencido. Não custa nada dar uma olhadinha, não é mesmo? É para sua própria segurança. E começou a caminhar na direção do galpão mais afastado, aquele mesmo que Cristiano escolhera para esconder Yara. Lá dentro, Yara, apesar da fraqueza que ainda sentia, estava em alerta máximo. Os sons do lado de fora, antes distantes, agora eram claros. As vozes dos homens, o ranger das esporas, os passos pesados. Ela os ouvia se aproximando, e seu corpo, mesmo dolorido, enrijeceu. Reconhecia o tom de comando, o sotaque dos soldados imperiais. Aquele era o inimigo. Aqueles eram os homens que haviam ferido seu povo, que haviam trazido a dor para sua gente. Ela se arrastou para o canto mais escuro do galpão, atrás de um monte de feno velho. Seu coração batia forte, um tambor de guerra em seu peito. A dor em sua ferida era esquecida pela fúria que crescia dentro dela. Não havia lança, não havia arco, mas ela não se entregaria sem lutar. Seus olhos escuros, fixos na porta de madeira, brilhavam com uma determinação selvagem. Mesmo ferida, mesmo fraca, ela era uma guerreira, e uma guerreira luta até o último suspiro. Os passos se aproximavam, e ela podia ouvir a voz de Lessa, agora mais clara, misturada à voz tensa de Cristiano. "Aqui mesmo, capitão", ouviu Cristiano dizer, sua voz forçadamente calma. Yara prendeu a respiração. A porta do galpão rangeu, e uma fresta de luz cortou a escuridão. O risco da descoberta era iminente, e a morte parecia dançar à sua volta. A porta do galpão rangeu, e uma fresta de luz cortou a escuridão, mas não o suficiente para revelar Yara, bem escondida atrás do feno. Ela conseguia ver e ouvir. O capitão Lessa entrou primeiro, os olhos afiados de lobo farejando cada canto, cada sombra. Cristiano veio logo atrás. A tensão em seus ombros era visível, mesmo para Yara. "Ferramentas velhas, feno, é tudo que vejo, estancieiro Farias", disse Lessa, a voz arrastada, mas com um tom que não aceitava desculpas. Ele não parecia satisfeito. Seus olhos percorriam o chão, as paredes, detendo-se em cada lasca de madeira, como se procurasse por algo, um sinal,
uma pista. Yara prendeu a respiração, sentindo o cheiro forte do feno e o cheiro ainda mais forte de perigo que vinha do homem fardado. É o que eu disse, capitão. Não há nada de valor por aqui. Há apenas o que usamos na lida diária, respondeu Cristiano, a voz um pouco mais firme agora. Mas Yara sentia a falsidade, o esforço que ele fazia para parecer tranquilo. Ele estava mentindo e Lessa parecia saber. Lessa parou perto de onde Yara estava escondida e ela sentiu o coração bater como um tambor de guerra em seu peito ferido. Ela podia ver a insígnia imperial em seu peito, o mesmo símbolo que seu povo aprendera a temer, a mesma marca dos homens que trouxeram a dor e a morte. O rosto de Lessa era duro, seus lábios finos, e seus olhos, mesmo na penumbra do galpão, brilhavam com uma crueldade fria, uma fome de poder que Yara reconhecia muito bem. Não seja ingênuo, Farias, continuou Lessa, virando-se para Cristiano, a voz um pouco mais alta. Nesses tempos de guerra, a inocência é uma fraqueza, e a fraqueza custa caro. Eu sei o que ronda essas matas, sei dos índios que se escondem, dos farrapos que planejam, e sei que alguns estancieiros, por medo ou por outros motivos, acabam dando abrigo a quem não deviam. Cristiano engoliu em seco e Yara viu a ponta de desespero em seu olhar quando ele cruzou os braços sobre o peito, como se quisesse se proteger. Não é meu caso, capitão. Minha lealdade é à minha terra, à minha gente. Não me meto com esses conflitos. Sua gente? Lessa riu, um som seco e zombeteiro. Sua gente, Farias, são homens como eu. Homens de lei, que protegem o que é nosso. Não essa corja de selvagens que só quer roubar e matar. Não esses rebeldes que querem destruir a ordem. Minha sugestão é que o senhor colabore. Fique de olhos e ouvidos bem abertos. Qualquer movimento suspeito, qualquer forasteiro que apareça, especialmente se for um desses índios insolentes, deve ser reportado. Imediatamente. A mim. A voz de Lessa era uma ordem, um comando que não permitia recusa. Ele estava intimidando Cristiano, deixando claro seu objetivo de controlar não só as terras, mas também as pessoas que nelas viviam. Queria transformar o estancieiro em seu informante, em uma ferramenta contra seu próprio povo, contra os indígenas, contra quem quer que ele considerasse um inimigo. Yara, no seu esconderijo, apertou os punhos. Ela entendia. Aquele homem era um predador. Ele queria semear a desconfiança, fazer com que os homens brancos se virassem contra os indígenas e os indígenas contra os brancos, para que ele pudesse tomar tudo. Ela via a mesma malícia, a mesma ganância que havia ferido seu povo tantas vezes. Aquele capitão era o perigo, a própria encarnação da crueldade que ela tanto conhecia. O perigo para Cristiano era claro. Ele estava entre a cruz e a espada. A mentira, o segredo de Yara, era sua única proteção contra a fúria de Lessa, mas também o colocava em um risco terrível. Se Lessa descobrisse, Cristiano seria considerado um traidor, um cúmplice dos selvagens. Yara olhou para Cristiano, para a forma como ele se encolhia um pouco sob o olhar penetrante de Lessa. Ele, o homem que a salvou, que cuidou de suas feridas, estava em perigo por causa dela. Uma compreensão fria a atingiu. Não era apenas ela que estava em risco, ele também estava. E por um segundo, a fúria que sentia contra os homens brancos diminuiu, substituída por uma estranha preocupação pelo estancieiro. Ele, que havia demonstrado um coração bom, agora enfrentava a face mais cruel dos homens de farda, por um ato de bondade que ele não precisava ter feito. O capitão Lessa, sem saber, acabara de criar uma ligação invisível, uma aliança de perigo entre a guerreira ferida e o estancieiro de bom coração. Foi então que o Pampa, sempre imprevisível, mostrou sua força. O céu, que já vinha carregado há dias, desabou em uma tempestade violenta.
Ventos uivantes castigavam a estância, fazendo as árvores balançarem como palitos, e a chuva torrencial caía sem trégua, transformando o terreiro em um lamaçal. Raios cortavam a escuridão, iluminando por um segundo a fúria da natureza. Cristiano estava na casa grande quando ouviu o estalo. Um som seco, assustador, que parecia vir do galpão mais afastado. Seu coração deu um salto. Ele sabia o que era. O telhado de palha, já velho e castigado pelo tempo, não suportaria a força daquela tormenta. E Yara estava lá, sozinha. Sem pensar duas vezes, ele pegou a lanterna e saiu, enfrentando o vento que o empurrava e a água que o encharcava em segundos. Chegou ao galpão e a cena era ainda pior do que imaginava. Uma parte do telhado havia desabado e a chuva entrava com fúria, molhando as peles onde Yara estava. O frio era cortante e ela, encolhida, tremia. A ferida, ainda sensível, não aguentaria a umidade e o frio. Não podemos ficar aqui, disse Cristiano, a voz quase inaudível por causa do barulho do vento. É muito perigoso. Yara o olhou, os olhos arregalados de medo, não da tempestade, mas do que ele faria. Sua vulnerabilidade física era inegável, mas seu olhar ainda carregava a faísca da guerreira. Ela tentou se levantar, mas a fraqueza a dominava. Eu vou te tirar daqui, ele falou decidido. Vou te levar para um lugar mais seguro. Não havia tempo para hesitar, para disfarçar. O perigo era imediato. Cristiano se abaixou e, com um cuidado que a surpreendeu, a pegou nos braços. Ela era leve, mas o contato de seus corpos, mesmo através das roupas molhadas e rasgadas, foi como um choque. Yara prendeu a respiração. A proximidade dele, o calor de seu corpo em meio ao frio gelado, a força de seus braços que a seguravam com firmeza, tudo isso a atingiu de uma vez. Ela sentiu o cheiro de terra, de chuva e do próprio Cristiano, um cheiro masculino e protetor. A tensão entre eles era palpável, quase elétrica. Ela sentiu o músculo de seu braço contra suas costas, o ritmo apressado de sua respiração. Ele não a olhava como uma ameaça, nem como um fardo, mas com uma determinação feroz de protegê-la. Era a primeira vez que um homem branco a segurava com tanto cuidado, sem malícia, apenas com a intenção de mantê-la a salvo. Uma parte dela se encolheu em alerta, mas outra, a mais profunda, sentiu um alívio inesperado, uma segurança que ela não conhecia. Cristiano caminhou a passos largos, protegendo-a o máximo que podia do vento e da chuva. Seu destino era a casa principal. Não podia levá-la para o seu próprio quarto. Seria um risco grande demais se algum peão a visse. Mas havia uma pequena despensa, um cômodo isolado nos fundos da casa, usado para guardar mantimentos secos, que ficava próxima de sua morada. Era apertada, mas seca e segura. Durante a curta caminhada, o corpo de Yara se aninhou involuntariamente ao dele. A dor da ferida ainda estava lá, mas a sensação de estar sendo carregada, cuidada, era nova, estranha. Seus olhos se fixaram no rosto dele, na linha firme do queixo, nos cabelos molhados que caíam sobre a testa. Ele estava concentrado, os olhos atentos ao caminho, os lábios apertados. Ela não era mais apenas a indígena ferida, o segredo perigoso. Para ele, naquele instante, ela era alguém que precisava de sua proteção, alguém sob sua guarda. Ao entrar na casa, o calor da lareira a envolveu, e o cheiro de fumaça e de comida caseira trouxe uma sensação de lar que Yara não sentia há muito tempo. Ele a levou direto para a despensa, um cômodo pequeno e escuro, com prateleiras vazias. Com delicadeza, a colocou no chão, sobre alguns panos que já estavam ali. Aqui você estará segura, disse ele, a voz um pouco ofegante pelo esforço. Está mais quente e não chove. Yara o observou sentada, ainda sentindo o calor residual de seus braços. Ele não era o branco que ela temia. Ele era Cristiano,
O homem que a havia encontrado, que a havia curado e que agora, em meio à fúria da tempestade, a levava para um lugar seguro. A fragilidade de seu corpo e a determinação dele em protegê-la haviam quebrado uma barreira invisível entre eles. Ela não era uma ameaça. Ele não era um inimigo. Naquela pequena despensa, enquanto a tempestade rugia lá fora, um novo entendimento nascia, um elo forjado na necessidade e na coragem. O rugido da tempestade lá fora transformava a pequena despensa em um mundo à parte, isolado do resto da estância, do mundo em guerra, de tudo. As paredes grossas da casa abafavam o som dos ventos uivantes e da chuva torrencial, mas o barulho distante ainda era uma constante, lembrando-os do perigo que os havia empurrado para tão perto. Confinados naquele espaço apertado, Yara e Cristiano estavam sozinhos, e o silêncio entre eles, antes carregado de desconfiança, agora começava a se encher de outra coisa. Yara, sentada sobre os panos no chão, observava Cristiano. Ele acendera uma lamparina fraca que lançava sombras dançantes pelas paredes e iluminava seu rosto, cansado, mas com uma bondade que ela já não podia ignorar. Ele não a olhava com a curiosidade invasiva dos outros homens brancos, nem com o desejo que ela conhecia tão bem. Seus olhos castanhos expressavam uma preocupação genuína, um cuidado que a fazia baixar a guarda aos poucos. Ela se sentia mais segura ali do que em qualquer outro lugar desde que fora ferida. O calor da casa, a presença dele, o ritmo calmo de sua respiração. A tensão ainda existia, sim, mas era uma tensão diferente, quase um fio invisível que os unia ao invés de separá-los. Era como se a tempestade lá fora estivesse lavando as barreiras, deixando-os nus em suas humanidades. Cristiano sentou-se a alguma distância, mas não tão longe. Ele a observava, curioso e cauteloso, esperando. Não havia palavras, mas havia olhares que duravam um segundo a mais, um entendimento mudo que nascia. Yara sentiu um impulso, precisava mostrar a ele, precisava que ele compreendesse. Com um gesto lento, ela estendeu o dedo no chão de terra batida da despensa. Desenhou uma linha sinuosa, como um rio, e depois pequenos montinhos, as montanhas e as matas de seu povo. Em seguida, com traços simples, desenhou figuras de homens e mulheres, de crianças, vivendo em paz, caçando, colhendo. Ela olhou para Cristiano e ele assentiu, compreendendo os símbolos. Depois, seus dedos traçaram outras figuras, homens a cavalo, com símbolos em seus peitos, os soldados, os imperiais. Ela desenhou a chegada deles, a violência, os desenhos de seu povo sendo dispersos, as casas queimadas. E então, um gesto com a mão, como uma promessa quebrada, e o desenho de um ferimento em seu próprio lado. Seus olhos escuros, fixos nos dele, contavam a história de sua gente, as promessas enganadas, a dor sofrida nas mãos dos brancos. Não havia fúria em seu olhar agora, apenas uma tristeza profunda, uma dor antiga que a apertava. Cristiano a ouviu sem palavras, com os olhos. Viu a dor dela, a história de seu povo escrita na terra. Sentiu o peso das traições, a violência que ela e sua gente haviam suportado. Um nó se formou em sua garganta. Não era apenas uma índia brava, uma guerreira temida. Era uma mulher com um povo, uma história de sofrimento. A imagem que ele tinha dela, construída pelo medo e pelas lendas, se desfez naquele chão de terra. Então foi a vez de Cristiano. Ele suspirou, um som pesado que revelava o cansaço de sua alma. Apontou para as paredes da despensa, para o teto da casa, depois para si mesmo. Com gestos lentos, mostrou o medo de perder tudo, a estância, o pouco que possuía. Gesticulou para fora, para a tempestade, para a guerra que o cercava, os farrapos e os imperiais que não lhe davam sossego. Depois, com a mão no peito, balançou a cabeça, indicando que não tinha família, esposa, filhos.
Apontou para os peões lá fora e para a própria estância, como se dissesse que eram seu único lar, sua única responsabilidade. O medo de que um simples ato de bondade pudesse destruir tudo isso era um peso constante. Yara o observava atentamente. As palavras dele eram estranhas, mas os gestos, a expressão em seu rosto, o medo em seus olhos, eram claros como água do arroio. Ela entendeu que ele também estava sozinho, que ele também carregava um fardo. Ele não era um homem rico, não era um capitão cruel. Era um estancieiro simples, que queria apenas paz, que cuidava do que era seu e que, mesmo com medo, havia estendido a mão para ela. Ela sentiu que ele não a entregaria, que seu coração era bom de verdade. Naquele pequeno cômodo, com o vento uivando lá fora, a barreira da língua e das diferenças se desfazia, tijolo por tijolo. Eles se viam não como inimigos, nem como estranhos, mas como dois seres humanos, feridos pela vida, pela guerra, pela solidão, compartilhando um segredo e um perigo. A humanidade um do outro começou a brilhar, forte e clara, na luz bruxuleante da lamparina. O capitão Lessa, com sua maldade, e a tempestade, com sua fúria, haviam, sem saber, tecido o primeiro fio de um entendimento que ia além de qualquer palavra. A força voltava ao corpo de Yara, devagar, como a água que enche o arroio depois de uma chuva. A ferida no lado já não queimava tanto, e os músculos, antes doloridos e fracos, respondiam melhor ao seu comando. Podia se mover com mais facilidade, levantar-se sem gemer de dor. Mas, mesmo recuperada, ela não podia sair. O capitão Lessa e seus homens ainda rondavam a estância, e o perigo de ser descoberta era constante, pairando sobre ela como um abutre faminto. Yara sabia que sua presença ali era um fardo para Cristiano, um segredo pesado que ele carregava sozinho e que o sufocava a cada dia. Ela passava as horas observando, não apenas as frestas do galpão, mas a própria terra. Seus olhos, acostumados à vastidão da mata, percebiam o que os olhos dos homens brancos, acostumados às cercas e aos casarões, não viam. O movimento inquieto dos pássaros nos pinheiros distantes, o silêncio súbito dos insetos que antes zumbiam sem parar, a forma como uma fina linha de fumaça se erguia no horizonte, longe demais para os olhos dos peões, mas não para os dela. A natureza falava e Yara ouvia. Uma tarde, enquanto Cristiano trazia a pouca comida e trocava os panos limpos, Yara fez um sinal. Ela apontou para o longe, para onde o céu se encontrava com a linha escura da serra. Cristiano a olhou, confuso, sem entender. Com o dedo, ela desenhou no chão um risco fino e vertical, imitando a fumaça que subia. Depois, com a mão, ela imitou o voo rápido e assustado de pássaros e o galope apressado de animais selvagens fugindo da mata. Seus olhos escuros, fixos nos dele, transmitiam uma urgência que não precisava de palavras. Cristiano franziu a testa. Ele não tinha visto fumaça alguma, nem ouvido os animais agitados daquela forma. Mas a seriedade no rosto de Yara, a forma como seus olhos brilhavam com urgência, o fez parar e prestar atenção de verdade. Ele sabia que ela não estava brincando, que seu alerta era real. Os peões, quando se aproximavam da casa, falavam de uma calma estranha, de dias sem notícias novas da guerra. Diziam que a briga tinha dado uma trégua, mas Cristiano sentia que a calmaria era falsa, que era apenas o olho do furacão. Agora, vendo o alerta de Yara, ele sentiu um arrepio. Ele confiava mais naquele olhar dela, naquele conhecimento ancestral da terra, do que nas palavras despreocupadas e distantes dos seus homens. Um pressentimento ruim, um pressentimento de perigo iminente, invadiu seu peito e o fez prender a respiração. Algo grande se aproximava, e ele e Yara, estavam bem no meio do caminho. Ele a olhou, o coração acelerado. — O que é isso, Yara? — perguntou em voz baixa, mesmo sabendo que ela não entenderia as palavras.
Seus olhos, porém, buscavam a resposta nos dela, e Yara sentiu a preocupação genuína que vinha dele. Ela olhou de volta, seus olhos profundos transmitindo a mensagem clara: perigo, muito perigo. Ela tocou o próprio peito, depois apontou para o horizonte, para onde a fumaça invisível para os outros ainda se erguia em sua mente. Então, com um movimento lento e cheio de melancolia, ela fez um gesto que ele entendeu como ir. Apontou para as matas, para seu povo. Ela estava forte o suficiente para voltar. Era seu dever, sua razão de ser. O coração de Cristiano apertou. Ele sabia que esse momento chegaria, que ela não poderia ficar ali para sempre. Mas a ideia de vê-la partir, de vê-la desaparecer na imensidão da mata, o preencheu com uma preocupação que ia além do medo de ser descoberto por tê-la abrigado. Ele a havia cuidado, a havia protegido com a própria vida. E agora ela simplesmente iria embora, sem mais nem menos. Ele a olhou com uma intensidade que a fez prender a respiração novamente. Não era raiva, nem posse, mas uma preocupação tão grande, tão genuína, que a fez hesitar. Seus olhos castanhos, tão diferentes dos olhos frios e calculistas de Lessa, mostravam um carinho inesperado, uma súplica silenciosa que a atingiu no fundo da alma. Yara, que já se preparava para se levantar e seguir seu caminho, parou. Seus olhos se encontraram com os dele, e naquele segundo a ponte da confiança entre eles se fez completa. Ela viu que ele não a queria presa, mas segura, e que sua preocupação era por ela, não por si mesmo ou por seu próprio risco. O desejo de voltar para seu povo era forte, sim, um chamado antigo que pulsava em seu sangue, mas o desejo de ficar, de entender mais aquele homem que havia arriscado tudo por ela, era ainda mais forte. A decisão, por enquanto, estava suspensa, pairando no ar entre eles, enquanto o Pampa aguardava, silencioso e imprevisível, o próximo passo de seus destinos entrelaçados. A madrugada chegou à estância São Miguel como um vulto pesado, tingindo o céu de um cinza pálido que mal anunciava o sol. Cristiano, que mal havia dormido, acordou sobressaltado. Não era o canto do galo, nem o mugido do gado. Era um som grave, um rufar distante e contínuo que vinha da terra, como se a própria planície estivesse despertando com um coração batendo forte. O som se aproximava, cadenciado, poderoso, e fazia o chão vibrar. Ele se levantou da cama às pressas, o coração apertado por um pressentimento terrível. Abriu a janela da casa, e o que viu fez seu sangue gelar nas veias. A visão era de tirar o fôlego, um pesadelo que ganhava vida diante de seus olhos. A estância estava cercada, não por 2 ou 3 homens, mas por centenas de guerreiros indígenas. Eram muitos, silhuetas escuras contra o amanhecer, com seus arcos prontos e as pontas de suas lanças brilhando, apontadas para a casa, para os galpões, para tudo que ele tinha. O pátio, os potreiros, as cercas, tudo estava tomado. Os peões, alertados pelo mesmo som e pelos latidos desesperados dos cães, começaram a sair das casas, com os rostos pálidos de medo, murmúrios assustados, gritos de pavor. "São eles, os índios bravos!" ecoavam no ar. Todos pensavam a mesma coisa. Era um ataque. O fim da estância, o fim de tudo. O terror se espalhou como fogo em capim seco. Yara, que sentia a terra vibrar desde antes de o sol nascer, ouviu o som. Era a chamada. O coração dela, antes apertado pela dúvida, agora batia com uma força renovada, um tambor de guerra que ressoava em suas veias. Ela se ergueu da despensa, a ferida ainda lembrando sua fragilidade, mas o espírito de guerreira já dominava seu corpo. Seus olhos escuros, antes cheios de cautela, agora brilhavam com um misto de reconhecimento e um orgulho ancestral. Era seu povo. Eles haviam chegado. Enquanto a tensão se adensava e os peões se apinhavam na porta da casa principal, tremendo de medo, um novo movimento chamou a atenção de Cristiano. À distância, no limite da mata,
Um pequeno grupo de cavaleiros fardados surgiu, parando a uma distância segura, como abutres esperando a carniça. À frente deles, imponente em seu cavalo, estava o capitão imperial Rufino Lessa. Lessa não parecia surpreso. Pelo contrário, um sorriso frio e calculista se formou em seus lábios finos. Ele observava a cena com uma satisfação doentia, com as mãos cruzadas sobre a sela, como se tudo aquilo fosse parte de seu plano, um espetáculo que ele havia orquestrado. Ele esperava por isso. Esperava o confronto entre os indígenas e os estancieiros, esperando a hora certa de intervir, de semear o caos, para então tomar o controle. Seu olhar, fixo na estância cercada, era de pura avareza e malícia. Yara, vendo a figura distante de Lessa, sentiu uma fúria antiga acender em seu peito. Aquele era o inimigo real, o lobo que se disfarçava, mas agora seu povo estava ali. Com um último olhar para Cristiano, que a fitava com uma mistura de pavor e uma pergunta não dita nos olhos, Yara pegou a lança que havia deixado encostada no canto da despensa, sua única companheira de luta. Sentiu o peso familiar da madeira em suas mãos, e uma força que ia além de sua ferida a impulsionou. Com um passo firme, a guerreira se dirigiu à porta principal da casa. Seus olhos estavam fixos nos guerreiros lá fora, em seu povo, mas seu coração sentia a presença de Cristiano atrás dela, o homem que arriscara tudo por um ato de bondade. Aquele amanhecer não seria de paz, mas de escolhas, e Yara, a guerreira, estava pronta para enfrentar o que viesse. A madrugada chegou à estância São Miguel como um vulto pesado, tingindo o céu de um cinza pálido que mal anunciava o sol. Cristiano, que mal havia dormido, acordou sobressaltado. Não era o canto do galo, nem o mugido do gado. Era um som grave, um rufar distante e contínuo que vinha da terra, como se a própria planície estivesse despertando com um coração batendo forte. O som se aproximava, cadenciado, poderoso, e fazia o chão vibrar. Ele se levantou da cama às pressas, o coração apertado por um pressentimento terrível. Abriu a janela da casa e o que viu fez seu sangue gelar nas veias. A visão era de tirar o fôlego, um pesadelo que ganhava vida diante de seus olhos. A estância estava cercada, não por 2 ou 3 homens, mas por centenas de guerreiros indígenas. Eram muitos, silhuetas escuras contra o amanhecer, com seus arcos prontos e as pontas de suas lanças brilhando, apontadas para a casa, para os galpões, para tudo que ele tinha. O pátio, os potreiros, as cercas, tudo estava tomado. Os peões, alertados pelo mesmo som e pelos latidos desesperados dos cães, começaram a sair das casas, com os rostos pálidos de medo. Murmúrios assustados, gritos de pavor. São eles, os índios bravos! Ecoavam no ar. Todos pensavam a mesma coisa. Era um ataque, o fim da estância, o fim de tudo. O terror se espalhou como fogo em capim seco. Yara, que sentia a terra vibrar desde antes de o sol nascer, ouviu o som. Era a chamada. O coração dela, antes apertado pela dúvida, agora batia com uma força renovada, um tambor de guerra que ressoava em suas veias. Ela se ergueu da despensa, a ferida ainda lembrando sua fragilidade, mas o espírito de guerreira já dominava seu corpo. Seus olhos escuros, antes cheios de cautela, agora brilhavam com um misto de reconhecimento e um orgulho ancestral. Era seu povo. Eles haviam chegado. Enquanto a tensão se adensava e os peões se apinhavam na porta da casa principal, tremendo de medo, um novo movimento chamou a atenção de Cristiano. À distância, no limite da mata, um pequeno grupo de cavaleiros fardados surgiu, parando a uma distância segura, como abutres esperando a carniça. À frente deles, imponente em seu cavalo, estava o capitão imperial Rufino Lessa. Lessa não parecia surpreso. Pelo contrário, um sorriso frio e calculista se formou em seus lábios finos. Ele observava a cena com uma satisfação doentia,
com as mãos cruzadas sobre a ela, como se tudo aquilo fosse parte de seu plano, um espetáculo que ele havia orquestrado. Ele esperava por isso. Esperava o confronto entre os indígenas e os estancieiros, esperando a hora certa de intervir, de semear o caos para então tomar o controle. Seu olhar, fixo na estância cercada, era de pura avareza e malícia. Yara, vendo a figura distante de Lessa, sentiu uma fúria antiga acender em seu peito. Aquele era o inimigo real, o lobo que se disfarçava. Mas agora, seu povo estava ali. Com um último olhar para Cristiano, que a fitava com uma mistura de pavor e uma pergunta não dita nos olhos, Yara pegou a lança que havia deixado encostada no canto da despensa, sua única companheira de luta. Sentiu o peso familiar da madeira em suas mãos e uma força que ia além de sua ferida a impulsionou. Com um passo firme, a guerreira se dirigiu à porta principal da casa. Seus olhos estavam fixos nos guerreiros lá fora, em seu povo, mas seu coração sentia a presença de Cristiano atrás dela, o homem que arriscara tudo por um ato de bondade. Aquele amanhecer não seria de paz, mas de escolhas. E Yara, a guerreira, estava pronta para enfrentar o que viesse. Yara, cambaleando ligeiramente com a fraqueza que ainda a teimava, saiu da casa principal, a lança em punho, como um raio de luz na penumbra do amanhecer. Seus olhos escuros varreram a imensidão de guerreiros que cercava a estância, fixando-se em um homem imponente a cavalo na linha de frente. Era o chefe de seu povo, um líder temido e respeitado, com quem ela havia crescido. Com a lança erguida, Yara fez um sinal específico, um movimento ancestral que só os seus entenderiam, um pedido de paz e de reconhecimento. O chefe, vendo-a, fez um gesto lento e poderoso com a mão, e um murmúrio se espalhou pelos guerreiros. As lanças, antes apontadas para a casa, baixaram-se um pouco, mas os olhos de todos, duros e vigilantes, permaneceram fixos na cena. O olhar do chefe, porém, era um inquérito mudo, uma pergunta que pairava no ar. Ele desceu do cavalo com a dignidade de um rei, seus passos firmes na terra úmida. A voz do chefe, grave e profunda como o trovão distante, cortou o silêncio da manhã. Ele falou um português rústico, mas claro, que ecoou por todo o pátio. Nossa irmã foi bem tratada? Ou entregue aos cães brancos que caçam nosso povo? Cristiano sentiu o corpo gelar. Ele estava entre a cruz e a espada, espremido entre dois mundos. Seus olhos voaram para Lessa, que observava a cena de longe, um sorriso sádico e expectante curvando seus lábios. O capitão esperava que ele entregasse Yara, que a denunciasse. Se fizesse isso, a vida de Yara estaria perdida. Mas talvez ele salvasse sua estância e a si mesmo da fúria dos imperiais. Seu coração apertou. Trair Yara, depois de tudo, depois de tê-la cuidado, de ter visto sua dor e sua honra, não podia. Mas se a defendesse, se admitisse que a havia abrigado, o que aconteceria? Os guerreiros poderiam atacá-lo, ou Lessa o prenderia como traidor, como cúmplice dos selvagens. O medo era um nó em sua garganta, mas a imagem de Yara, frágil e forte, o impulsionou. Ele não podia recuar, não podia trair o próprio coração. Deu um passo à frente para o pátio, colocando-se entre Yara e o chefe indígena. Era uma escolha solitária, de vida ou morte. Os olhos dos guerreiros estavam nele, os olhos de Lessa, famintos também. Ele sentiu o olhar de Yara em suas costas, a confiança silenciosa que ela havia depositado nele. Cristiano olhou para Lessa, que o observava com um brilho de desafio nos olhos, esperando sua queda. Depois, ele virou-se para Yara, e seus olhos se encontraram em um entendimento profundo, uma promessa não dita. Por fim, encarou o chefe indígena, sua voz, antes rouca pelo medo, agora firme e decidida, ecoou pelo pátio, carregada de uma verdade que vinha de sua alma. Ela foi cuidada e respeitada em minha casa,
disse Cristiano, a voz um pouco trêmula no começo, mas ganhando força a cada palavra. Ninguém a tocou, ninguém a feriu mais. Meu único erro, se é que assim se pode chamar, foi agir com o coração. A declaração de Cristiano caiu no ar como uma pedra em um lago calmo, quebrando o silêncio tenso. Os olhos do chefe indígena se arregalaram levemente, surpresos. Os guerreiros, antes imóveis, murmuravam entre si, e seus olhares se voltavam para Cristiano com uma curiosidade misturada a um respeito cauteloso. Aquele homem branco, um estancieiro, havia falado a verdade, havia defendido uma deles, arriscando tudo. Yara, atrás dele, sentiu as palavras de Cristiano como um calor em seu peito. Seus olhos se encheram de uma gratidão profunda, de um amor que nascia da honra e da coragem. Ele havia feito a escolha certa, a escolha do coração. E naquele momento ela soube que sua vida, seu destino, estavam atrelados ao dele. A declaração de Cristiano caiu no ar como uma pedra em um lago calmo, quebrando o silêncio tenso que pairava sobre a estância São Miguel. Os olhos do chefe indígena se arregalaram levemente, surpresos com a coragem daquelas palavras. Os guerreiros, antes imóveis como estátuas, murmuravam entre si, e seus olhares se voltavam para Cristiano com uma curiosidade misturada a um respeito cauteloso. Aquele homem branco, um estancieiro, havia falado a verdade, havia defendido uma deles, arriscando tudo. Yara, atrás de Cristiano, sentiu as palavras dele como um calor em seu peito ferido. Seus olhos se encheram de uma gratidão profunda, de um amor que nascia da honra e da coragem que ele acabara de demonstrar. Ele havia feito a escolha certa, a escolha do coração. E naquele momento, ela soube que sua vida, seu destino, estavam atrelados ao dele. Com um movimento lento, quase imperceptível, mas cheio de significado, ela deu um passo, movendo-se para ficar ao lado de Cristiano. Seus ombros quase se tocaram, e a proximidade, antes de perigo, agora era de uma aliança silenciosa e poderosa. O capitão Rufino Lessa, que observava a cena de longe com um sorriso sádico e expectante, viu seus planos desmoronarem. A raiva ferveu em suas veias. O estancieiro tolo havia arruinado tudo. Aquele homem, um simples proprietário de terras, havia ousado desafiar seu poder. «Traidor! Cúmplice de selvagens!» gritou Lessa, sua voz cortando o ar como um chicote. Ele esporeou o cavalo alguns passos à frente, o rosto contorcido de fúria. «Cristiano Farias, o senhor está preso por abrigar inimigos da coroa. Soldados, avancem, prendam o estancieiro e ataquem esses índios insolentes!» Os poucos soldados imperiais que o acompanhavam hesitaram por um segundo, olhando para a massa de guerreiros indígenas que os superava em número. Mas a ordem de Lessa era clara, e com um grito de guerra eles avançaram, as espadas desembainhadas, em direção a Cristiano e Yara e aos guerreiros que os cercavam. O ar se encheu com o som dos cavalos e o clangor do metal, mas o chefe indígena, que havia testemunhado a honra de Cristiano e agora via a malícia e a covardia de Lessa, agiu rápido. Ele ergueu o braço com um movimento poderoso e fez um sinal. Os 300 guerreiros, que antes estavam voltados para a estância, viraram-se em um movimento sincronizado e assustador. Suas lanças, seus arcos, suas flechas, tudo se voltou não para a casa de Cristiano, mas para os soldados de Lessa. O capitão Lessa, pego de surpresa, viu o inferno se abrir diante de seus olhos. Seus poucos homens, em desvantagem numérica e moral, foram engolidos pela fúria dos guerreiros. Não foi uma batalha, mas uma investida avassaladora. Os gritos dos soldados se misturaram ao clamor dos indígenas, e em poucos instantes a luta estava decidida. Os soldados de Lessa foram rapidamente dominados, desarmados e dispersos. Alguns fugiram em desespero para as matas, outros foram capturados, jogados ao chão. O próprio Lessa, vendo o caos e a derrota iminente, tentou fugir,
mas seu cavalo foi interceptado por um grupo de guerreiros. Ele foi arrancado da sela, humilhado e jogado na terra, a farda suja de lama. Seus olhos, antes cheios de arrogância, agora eram de puro pavor e vergonha. O chefe indígena se aproximou dele, seu olhar de desprezo cortando Lessa mais do que qualquer arma. Com um gesto firme, ordenou que o capitão fosse expulso da região, proibido de voltar sob pena de morte. A reputação de Lessa, aquele que se dizia protetor e justiceiro, estava em frangalhos, esmagada pela honra de um estancieiro e a força de um povo. O lobo havia sido caçado e o Pampa testemunhava a vitória da verdade sobre a malícia. Se esta história tocou seu coração, como espero, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Diga-nos nos comentários de qual cidade você está acompanhando esta jornada. Cada gesto seu mantém vivas estas histórias que atravessam o tempo para nos ensinar sobre nós mesmos.